Angola. Então hoje vamos estar com eles, que já estão aí todos prontos. Vou ver se eu consigo já lhes achar aqui. Hoje vamos estar com os rapazes da comunidade para falar um pouco sobre como é trabalhar e viver do tráfego pago, fazendo parte daqui da nossa comunidade. E hoje, sem sombra de dúvida, será um dia importante porque vamos trazer alunos que vivem e fazem isso do zero. E aliás, tem uma coisa importante. No dia de hoje, vamos trazer um rapaz também que começou do zero. O Joaquim começou isso do zero. Do zero, a começar com tráfego pago, aprender a montar as campanhas e tudo mais. Hoje ele é um dos melhores gestores de tráfego pago na sua localidade, isso em Cabinda. Então vou trazer aqui os alunos da comunidade para poderem falar um pouquinho sobre a sua experiência dentro da área de gestão de tráfego pago, como é trabalhar com gestão de tráfego pago, quais são as dificuldades, quais são os maiores cases de sucesso desse tempo todo na comunidade, como alunos, o que é que têm aprendido, quanto têm faturado, é possível viver disso, trabalhando nisso todos os dias. Então hoje será um dia em que vamos ouvir na primeira pessoa pessoas que têm resultado fruto de um trabalho feito por nós, nunca é por mim, porque tem uma equipe a trabalhar por nós, a nível de conteúdo, a nível de aulas e tudo mais. Então hoje será um dia importante, porque vamos trazer aqui alunos nossos que geraram resultado e que geram resultado até o dia de hoje através do tráfego pago. Deixa eu então aqui ver se são duas pessoas, deixa eu ver se é o Elton. Já aqui para nós começarmos com a nossa live do dia de hoje. Já fiz o pedido para os rapazes. Joaquim Mabiala. Então, Elton Silva. Estamos aqui. Hoje é com eles. As bestas enjauladas. Então, Joaquim, como vai? Estou bem, graças a Deus. Está tudo bem com vocês? sim, estamos bem. Tá tudo bem. Vocês começaram a fazer tráfego fogo, estão a ficar bem bonitos. Joaquim, tá bem? Eu já não se fala, mano. Cores. Nada. Hã? Não, Pronto, rapaz. Como é que vocês são estão? são os resultados, são os resultados. São os resultados, sim senhora. Como é que vocês estão? Graças a Deus, sem motivos de queixas. Do meu lado. Joaquim, como é que tu estás? De igual modo, estou tranquilo, estou forte. Não adianta mais reclamar, estou gordo. Ok. Internet tá boa, né, Joaquim? Tá bom, coloquei aqui na sala, estava mal, saí fora, já fui pendurando. Joaquim deu muito trabalho, toda hora a gritar. Então, turma, hoje é um dia especial. Nunca me passou pela cabeça um dia poder fazer live com alunos. Hoje vocês são profissionais da gestão de tráfego pago, prestam serviço para algumas empresas, têm cliente. O Joaquim é referência lá em Cabinda, em tráfego pago. Só vejo o anúncio do Joaquim já a rodar a partir de Cabinda. Ele é o único que faz isso lá em Cabinda. Mas às vezes é importante nós trazermos pessoas como vocês que de facto aprenderam como é que funciona o mercado, viram por A mais B o que é gestão de tráfego pago, os aplicam e tudo aquilo que temos ensinado, passado, não só sobre tráfego pago, mas com um leque de ferramentas. Então hoje eu decidi trazer vocês aqui, Joaquim e o Elton, para falar na primeira pessoa como tem sido a vossa experiência trabalhar com gestão de tráfego pago, sendo aluno da nossa comunidade, a nível de resultado, o que é mais difícil para vocês, quais são as dificuldades que vocês encontraram para os atingir estes níveis. Mas antes, se apresentam para a turma aqui, cada um, quem é Elton Silva e quem é Joaquim Mabiala. Joaquim, prioridade. Manda vir. Boa noite, pessoal. Espero que estejam bem. Eu estou bem. O meu nome é Joaquim Machengo Mabiala.
Sou professor do ensino pré-escolar. Além de ser professor, também sou gestor de tráfego pago. Vivo em Cabinda, então tenho feito aqui as minhas obras ou os meus serviços, batendo portas para que um dia eu consiga encontrar algo grande, porque para começar para chegar para grande, primeiramente é o básico bem feito, aí a gente agarra e conseguimos atingir vários objetivos. Ok, boa. Elton. Mas baixa ainda. Pronto, eu sou Elton Silva. Como aqui estamos a falar sobre tráfego pago, eu gostava de me apresentar apenas como gestor de tráfego, porque se for aqui enumerar as coisas que eu faço, são muitas. Mas comecei profissionalmente com esse grande homem que está em cima, o Thomas Júnior. Ok. E já fazia tráfego, na verdade, mas um tráfego bem amador, que ele considera apertar botão. Aquele que é de apertar botões, apertar botão de promover, sem saber fazer algo que eu vou já aqui mencionar, que é segmentação, que é algo que eu também aprendi com a comunidade do Thomas Júnior. Mas, então é isso. Gestor de tráfego pago, Elton Silva. Boa. Prontos. E eu chamo isso uma responsabilidade muito grande, porque vocês estão aqui a falar para algumas pessoas, né? Isso depois vai ficar aqui, vai estar gravado, vai estar aqui. Vocês vão indo vendo, tá vendo? Vão indo vendo. E para estar aqui a falar para o público daquilo que vocês têm aprendido em relação a tráfego pago, é importante passar a mensagem para o pessoal de uma forma bem clara. Eu quero saber da vossa parte, né, para aqui com o público, quero saber a vida do Joaquim antes como gestor de tráfego pago e depois o encontro com o gestor de tráfego pago. A mesma pergunta também para o Elton. Eu vou dividir essa nossa live aqui em 45 minutos. Vamos falar de 3 partes. A vossa trajetória antes do tráfego pago e depois do tráfego pago. As dificuldades que vocês encontraram e que têm superado e as dificuldades atuais que vocês têm. Claro que tem dificuldades atuais. Tem, existe, tem que existir. Vocês têm que subir de nível, tem que existir dificuldades, senão vocês nunca vão ser grandes experts, especialistas, né? Top hard a nível de tráfego pago. Mas vamos lá, vamos começar por isso. A vossa trajetória antes do tráfego pago e depois do tráfego pago. Começamos por Joaquim. A minha trajetória antes do tráfego para depois, consigo diferenciar. Antes do tráfego, eu fui alguém, só que andava por andar, só andava de cima para baixo, ainda não conseguia sentar para poder planificar ou tratar alguma coisa, seja da minha vida pessoal, tanto faz como a profissional. Então, cheguei ao modo de antes para cá, fiz uma avaliação interna, uma autoavaliação em mim mesmo e notei que houve mudança. Já consigo investir em um negócio, preparar alguma coisa. Então, a formação libertou-me os pontos que eu não tinha antes. Então, agradeci bastante, por isso que hoje em dia eu consigo estar atrás, a fim de poder mais que me aperfeiçoar e dar mais vida àquilo que eu escolhi ser. Ser um gestor de tráfego pago. Então, a minha vida de antes, para cá, houve mesmo muita diferença. E agradeço muito, uma vez que estou aqui na live com o Prof. Tomás, as pessoas vendo, agradeço muito imenso ao professor que está ali, o professor Tomás, e aos colegas também que têm partilhado os conhecimentos, como o Elton, temos o Rafael, temos o Pandeiro, o José que está lá, então, tenho partilhado muitos conhecimentos. Então, eu vim de base, não sabia nada. Eu só via que anúncio rodava aí, passei mesmo por dificuldades, mas a minha persistência, a dedicação, o tempo, levou-me a um ponto muito alto. Cheguei a um cume que eu consigo ver que não, cá já estou bem, apesar que existem algumas falhas, mas me sinto pronto a exercer a minha função como gestor de tráfego pago, atualmente. O Joaquim, a história do Joaquim é bem peculiar. Já encontraste o Joaquim na comunidade, né, Elton? Já encontraste, né? Já. O Joaquim, Lembro. o Joaquim veio do zero. Tá vendo, Joaquim? O Joaquim tinha medo de apertar botão para subir campanha. O Joaquim falava, não, eu tenho medo de apertar, prof, talvez não vai dar certo, não sei o quê. Olha,
Tinha dias que o Joaquim, eu me lembro muito bem do Joaquim, porque eu falava com ele depois no off. Ele falava, prof, eu já fiz isso, mas agora vou apertar mesmo ou não? Eu falava, não, calma, calma. Fizeste tudo como deve ser feito? Prof, já fiz, mas estou a tremer. Ele tremia, ele falava comigo, tremia. Não, prof, eu não sei. Ele está aqui, não me deixa mentir. Prof, não sei se vai funcionar. Eu disse, Joaquim, calma. Eu já fiz isso, vai funcionar. Acredita só, vai funcionar. Aperta aqui, faz isso, muda a estratégia. O Joaquim um dia... Olha, eu até hoje, eu olho para o Joaquim, olho para todos vocês, mas olho para o Joaquim, mano, eu falo que é possível. Porque esse rapaz, da forma que estava... Você que ele viu no princípio, Elton? Da forma que o Joaquim estava... Mano, o Não, Joaquim... mas Hã? eu ainda lembro que quando nós começamos, a minha fase começou, o Joaquim ainda estava, ele já fazia uma outra coisa, mas ainda estava naquilo, e nós que estávamos a entrar, ainda lhe passamos, e ele falava, pá, acho que ele relaxou, um pouco. Mas ele veio de longe, ele veio do Yeah, zero, ele veio yeah. mesmo do zero, o Joaquim veio do zero, e é do zero num lugar que ele tinha muita dificuldade, internet, ele não tinha computador, essa luz que ele tem não era assim essa luz, o Joaquim não tinha computador, luz não era essa, telefone não era essa, não era esse que ele tem, era muita dificuldade, eu disse, esse rapaz vai desistir, eu até me falei, esse vai desistir, esse daqui a pouco é mais um que entrou, vai desistir. Mas com toda a dificuldade, hoje eu vejo muito anúncio do Joaquim, conteúdo dele, a rodar, fala, não, fechei com um cliente, fechei mais com um cliente, ganhei dinheiro. Eu falo, pô, sim senhora. É um testemunho forte, ele tem uma narrativa forte. Vocês têm que ouvir o Joaquim, ele vai fazer o live dele um dia para contar a história dele. Mano, é emocionante. Então vamos lá. A tua realidade antes e depois do tráfego pago. Pronto, o tráfego pago acabou sendo uma parte muito afetiva agora da minha vida, porque dá dinheiro. Yeah. E é isso que as pessoas hoje querem, apesar de que algumas querem de forma fácil, mas o tráfego pago é aquilo que coloca assim realmente dinheiro no teu bolso e dá para viver disso, mas calma, não de forma emocionada, né? Porque você precisa de facto trabalhar arduamente, compreender todas as áreas, todos os ramos desta área bonita que é o tráfego pago. Eu anteriormente, como já expliquei, eu fazia anúncios de pronto, ia naquele botão azul e clicava a promover a publicação, fazia o desconto do dinheiro e ajustava uma outra coisa, como o valor, os dias, e colocava o anúncio no ar. Mas, e aquilo não gerava assim grandes resultados, né? Porque claramente se você não faz uma segmentação assertiva, você não tem conhecimento de criativos, não sabes quais são os criativos que vendem ou não, se você não entende de copywriter, hoje, falando já do agora, eu já nego fazer certos tipos de anúncios, porque sou uma pessoa diferente em relação ao tráfego pago, mais conhecedor, porque se o criativo não me agradar, eu não aceito fazer esse anúncio, porque depois vão olhar para o gestor de tráfego pago. E tem várias vezes que eu já cheguei, prof. Acredito que estamos mais completos, sim. Eu já cheguei para alguém e disse: olha, vais ter que mudar o teu logotipo, não está bom, isso não vende. Vais ter que apagar esse conteúdo todo que está no teu perfil, porque isso não está em condições, isso não vende. E o cliente, assim, bem obediente a fazer tudo quanto eu pedia para fazer, e deu realmente um novo aspecto da página, criamos os destaques, tudo, fizemos uma coisa bonita e endireitamos a bio, mas só me contrataram para quê? Para ser um gestor de tráfego pago. Então, dentro da comunidade com Thomas Júnior, nós não aprendemos apenas subir anúncios. Não, vamos Não, chegar não aí, calma, aprendemos apenas subir calma, anúncios. vamos chegar aí, Yeah. calma. Calma, não acelera, não acelera aqui a live, calma. Muita sério. Eu me lembro, a primeira vez que eu te vi foi num evento, uma palestra que eu fui com o BV, e o Elton me disse assim, olha, eu quero ser também teu aluno, você é um dos melhores. Eu me lembro, falaste isso. Não dá para mim fazer, não quero ser teu aluno, você é um dos melhores. Eu disse, eu dele olhei, eu estava com o BV, eu lhe olhei e disse,
Esse que só fazer anúncio para depois. Diz, não se preocupe, eu vou ser um de melhor, acredita só, me disse mesmo isso na porta. Eu me lembro, a primeira vez que estávamos juntos, eu vou ser um dos melhores. Isso é, tá bom, não tem problema, vamos estar juntos, vou te passar os cursos todos, pode, o valor que você tem, vamos juntos, não tem problema. Se vai ser um dos melhores, não tem problema, vai ser um dos melhores. Então aceitei e começamos. Só que a mentalidade do Elton é uma mentalidade já com um mindset um pouco avançada. Ele já faz muita coisa. Então não é alguém, por isso que eu trouxe mesmo o Joaquim e o Elton aqui, é mesmo estratégico isso. Porque o Elton já tinha um conhecimento intermediário de como é que funciona o mercado a nível de eventos, a nível de mídias sociais. O Joaquim estava do zero. Né? Então, pessoal, aqui, turma, aqui vocês têm duas pessoas. O Elton não era um profissional da gestão de tráfego pago. O Joaquim também não era um profissional da gestão de tráfego pago. Então, ambos estavam aí a lutar para se tornarem profissionais. Né? Mas a mentalidade dos dois é totalmente diferente. O Elton já tem pancadas disso do digital. Ele já é social media, trabalha com isso. Mas precisava se profissionalizar para ter mais credibilidade no seu serviço ou produto. Mas existiu um choque. Agora a minha pergunta para vocês é essa. Existiu uma mudança de mindset, vamos falar em relação à vossa mentalidade. Quando entraram para aquele grupo, para aquele nosso ambiente, que nós falamos que a pior decisão que as pessoas tomam entrar naquele meio é um áudio que roda aí. Quando vocês entraram para esse meio e criaram aquele laço, vocês estão praticamente tipo... Vocês se viram um dia, todos já se conheceram, sentam juntos, saem, não se conheceram aonde, fazem muita confusão. Como é que é para vocês, depois de aprenderem o que é gestão de tráfego pago em si, como é que vocês começaram a ver o mercado? A minha pergunta é essa. Depois de aprenderem gestão de tráfego pago e começarem já a captar cliente, a verem dinheiro, o que vos passou pela cabeça? Qual é o vosso pensamento? O que se tornou para vocês? Qual a vossa realidade até hoje? A minha realidade até hoje é uma realidade muito diferente. Me fez eu querer mais, Por exemplo, Ok. se eu querer, por exemplo, fazer um 200 ou 300, ainda quero fazer mais. Então, abriu-me a mindset que eu consigo ver que não, eu tenho de acreditar naquilo que eu faço. Então, tenho de dar mesmo no duro para conseguir. Por isso que, além que o professor havia dito que o tráfego pago é uma estratégia dentro do marketing digital. Você só pode vender ou pode aplicar isso tudo aí, tendo conhecimento, aplicando. Então, comecei a aplicar e comecei a ver que não, isso mesmo rende, isso dá alguma coisa e faz querer mais. E quando chegamos ao querer mais, isso já vicia, isso te obriga, Yeah. isso te obriga a ler muito, te obriga a investir, a investigar, te obriga ficar com pessoas que têm conhecimento de tráfego. Houve momentos que eu chateava muito, ou até hoje tenho chateado o Rafael, o Bandeira, o Elton, uma vez a outra, porque eu quero saber mais, porque eu, além do professor, eu tenho visto os colegas que estão a 3 passos mais avante do que a mim. Além de me inspirar no formador, me inspiro também nos colegas. Porque eu tenho visto que tem colegas que têm um skill muito elevado. Então, também tenho esse sonho de chegar ali. Apesar também aqui em Cabinda, ou nos meus ambientes que eu tenho ficado, tenho transmitido uma energia. Eles também me acham, não, Joaquim, és bom, és feliz. Então, também, além de me acreditarem, também quero que um dia também, os colegas também dizem, não, Joaquim, valeu a pena. Também já és um homem mesmo, um gestor de tráfego mau. Então, a dinâmica é mesmo isso, querer mais. O tráfego pago vicia. Vicia como? Vicia quando tu vas atrás, começa a determinar o que você quer aplicar e como aplicar, quando aplicar. Então, quando você conhecer esses passos, creio que vais atingir metas e os clientes sempre sairão satisfeitos com o seu trabalho. Sempre vai poder receber mais recomendações. Não, fazem com fulano, porque só que eu acho muito aqui em Cabinda, o mercado aqui nós aqui ainda é muito fraco. Vamos chegar até aí. Calma, Joaquim, vamos chegar até aí. Elton, a mesma pergunta. Prof, eu quando conheci o prof estava a palestrar na Mediateca Zedu.
Ah, é? E tudo que o prof falava, foi numa palestra em que, do Luiz. Ah, ok. E na altura eu já estava a organizar o evento com o BV, que posteriormente eu sabia que não, esse anda com o BV vai aparecer na minha palestra e eu vou falar com ele. Yeah. Então, o que que acontece? Quando o prof começou a falar sobre tudo que o prof falava, eu entendia mais de forma teórica. Por quê? Eu comecei a estudar sobre marketing digital, todo esse processo envolvido no marketing em 2020, 2019. Eu já tinha assim, já sabia o que é um público quente, já sabia tudo isso, mas eu não sabia aplicar, não sabia quais são os passos para aplicar. Então, eu queria fazer isso. E quando vi o Tomás a falar sobre, assim, detalhadamente, que aquilo me criou uma certa curiosidade em querer aprender. Foi quando falei contigo. Agora, em relação à mentalidade, é fora do comum, não é? Quando você aprende sobre alguma coisa, seja tráfego pago, seja alguma coisa que você queria muito aprender, a intenção vai ser sempre continuar a buscar mais, a não ser que você seja um profissional distraído, mas aqueles que têm vontade de crescer, independentemente das coisas da vida que você tem para fazer, você vai buscar mais. Só para constar, o Bandeira saiu da minha casa hoje quando eram 18 e tal. Ah, E o Tomás mencionou que tipo, se conheceram no grupo e depois de uma semana já nos encontramos. ah, E sempre faz era confusão, aquela fazem muita confusão. necessidade. Eu hoje tenho Bandeira como um parceiro de negócio porque eu mando clientes para o Bandeira e na primeira semana que eu tive aqui a, ou seja, que eu comecei a estudar com o professor Tomás, já me deu um cliente que me pagou 150 mil. Eu vi, cheio, ainda não terminei o curso, já tenho esse dinheiro. Não, 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 não. Então isso tem, tem resultado. Então, uma questão, lembra do cliente da gráfica? Ah, sim, 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 sim. Yeah, foi o Vamos, meu vamos primeiro falar dos cliente a clientes, fazer. vamos chegar à Vamos parte do falar dinheiro. disso. Vamos falar da parte do dinheiro. Exatamente. Sim, Então a mentalidade é extremamente diferente daquela que nós tínhamos anteriormente, que o tráfego pago. E uma coisa que também nos chamou muita atenção é aquilo que nós vimos nas redes sociais de tráfego pago de 1.200 kwanzas, 3.000, que eu acreditava muito naquilo. Não é menosprezar aquilo que as pessoas fazem hoje, né? As publicidades que fazem, mas quando nós conhecemos na íntegra sobre o que é gestão de tráfego pago, nós olhamos para aquilo como algo que não apresenta o resultado que realmente as pessoas precisam, os donos de negócio precisam. Então, essa é a mentalidade que nós fomos construindo com base naquilo que fomos aprendendo aqui com o professor Tomás. boa, 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 boa. Isso foi o impacto na vossa mudança de mentalidade. Por algum momento vocês olharam para nós, para mim, como formador, professor, disseram: pô, esse está nos enganar, é um mentiroso, não vai funcionar o que ele fala. O que vocês fez acreditar tanto nessa coisa de tráfego pago? Será porque eu vivo mesmo disso? Ou tem alguma coisa que vocês viram e tipo, falaram: não, esse é um formador, vamos procurar outro, esse não vai dar resultado? Porque vocês todos lá no grupo vieram de forma diferente. Um é por evento, um foi me caçar, não sei se é aonde, outro veio pelo anúncio, mas parece que vocês todos aí têm a mesma visão, mesma mentalidade. O que eu vejo aí é que nós estamos a construir uma comunidade que vocês não falam, tipo assim, tá mais do que eu. Não, é que vocês se motivam. Vocês mandam um comprovativo para o grupo, um motiva o outro, sentam junto, partilham clientes. Quer dizer, há um espírito de irmandade entre vocês que, na verdade, era isso que eu queria construir com uma comunidade. Eu não queria construir um lugar em que as pessoas se invejam, sabe? Em que as pessoas falam mal uma das outras. Eu queria construir um lugar em que o negócio roda e aquela frase que nós metemos lá: estudem, façam dinheiro, se divirtam, viajam muito. É mesmo isso, é vocês trabalharem todos os dias, fazerem dinheiro, se divertirem. Vocês fazem isso praticamente. Por algum momento houve uma dúvida em relação daquilo que nós apresentamos como conhecimento, o que eu apresentava como conhecimento do vosso lado?
Da minha parte, da minha parte não. Por quê? Porque quando eu comecei, é isso que eu disse, eu já tinha um conhecimento prévio daquilo que é gestão de tráfego pago, daquilo que é marketing digital. E quando eu olho para alguém, começa a falar aquilo que eu li, e de forma assertiva e com mais coisas ainda, não. Ele não está aqui a inventar coisa. É isso que realmente eu sei, é isso que ele aprendeu. E depois, no mesmo evento, tinha vários alunos teus que foram levantando e fazias algumas questões, e esses alunos da tua comunidade, e não só, que já te acompanham, levantavam e argumentavam que aprenderam contigo e faziam e tal, tal. Eu falei, não, aqui não tenho mais dúvida. E quando fomos praticando com as aulas que nos passaste e que fomos tendo ao longo da nossa turma, não restou dúvida nenhuma, eu não tive dúvida nenhuma. Joaquim, Concernente a isso, eu conheci o prof pela internet em 2022. ok, é mesmo aí, sim. 2022. Primeiramente, entrei em contato, porque eu via um teu anúncio que rodava muito do Google Ads. Você explicava no quadro, ouvi, li o teu perfil. Eu disse, isso é mesmo verdade. Havia pegado o telefone, me lembro muito bem, e liguei. Quem atendeu foi uma jovem. E nós ensinamos o marketing digital sobre isso. Básico é mentira. Depois daí fiquei mesmo assim, porque havia me dito que não, precisa de um PC. Naquele momento eu não tinha isso, não tinha condições para comprar um PC. Então, fiquei mesmo assim, deixei. Depois do ano passado, eu tenho um brada que está na França, disse não, que o marketing mesmo se faz dinheiro. Procura ser um bom formador que vais gostar. Eu já tinha um número, ou perfil do prof, bem guardado. Eu disse, posso perder o telefone, mas o nome não vou perder. Então, entrei em contato, porque eu também já acreditava. Eu não via acreditar que isso não existe, porque já tinha tipo, algumas pessoas que faziam isso, que aplicavam. Apesar que eram ou são gestores de botão, mas já faziam alguma coisa. Então, se eles faziam, é porque existe alguém que faz mais que isso. Então, que entende. Então, eu decidi, entrei e encontrei muita coisa boa. Encontrei muita coisa boa até hoje. Tenho agradecido imenso. Por isso que eu, às vezes, me sacrifico, ter mesmo dados, comprar mesmo sala de dados só para poder ter mesmo só aula. Porque, professor, não foi fácil. Não foi mesmo fácil. Não, não Mas pode. motivaste muito. Não só a mim, mas com outros colegas. E os colegas também, de fato, que não se cria coisa de separatismo, não, eu com fulano, não. Talvez que às vezes existe uma distância entre nós, eu do meu lado, eu porque estou numa outra província. Creio que se estivesse mesmo aí em Luanda, seria mesmo algo também muito próximo, também sairia com alguns colegas, poderíamos ainda nos encontrar, bater um papo, um feedback assim pessoalmente, aí mesmo não, de fato. Aqui mesmo há união. E a vida tem mesmo ensinado isso. Quando 3 ou 4 pessoas devem mesmo apertar as mãos e não apontar esses dedos. Top, top, top. Sim, senhor. Você também fala muito bem, vocês. Querem palestrar ou quê? Joaquim já fala assim à vontade. Joaquim já fala assim à vontade. Numa live. Minha vontade, pronto. Yeah, yeah. Deus faz milagre. Vamos lá. Eu tenho medo de gravar vídeo. Vamos falar daquilo que é o centro da gestão de tráfego pago. Estratégia de marketing digital aplicadas em plataformas de anúncio para divulgar serviços ou produtos, com objetivos de gerar mais leads qualificados, com vendas e por aí fora. Eu trabalho com tráfego, vocês sabem disso. A minha vida, eu converso com vocês praticamente, vivo disso, é o meu dia a dia. Por isso que a distribuição dos meus clientes também passa por vocês. Ou seja, eu não passo cliente para pessoas fora da minha comunidade. Todos os clientes são direcionados para vocês. Qualquer cliente que aparece para mim, a primeira pessoa que vem na minha cabeça é o Y, uma comunidade, eu mando lá. Tem alguém disponível para cuidar do cliente Y? Aparece sempre pessoas a cuidar do cliente. Vocês têm feito um trabalho excelente porque eu recebo muito feedback. Aliás, já tivemos clientes, já teve clientes que eu dei, falaram, olha, pô, os teus alunos, sim senhora, aquele rapaz, sim senhora, cuidou bem do meu negócio, está tendo resultados e tudo mais. Fazer parte dessa comunidade, fazer parte de um ambiente em que a comunicação é única, a gestão de tráfego pago, é do marketing digital, é viver disso, do online. E é trabalhar todos os dias. Joaquim,
qual foi a tua grande dificuldade em relação aos anúncios? Aos anúncios, tipo, a estratégia. O que te bloqueava? O que te fez não avançar? Eu quero que você fale para a turma aqui. Talvez exista alguém com a mesma dificuldade que a tua no princípio. Então, eu quero que você diz qual foi o teu bloqueio naquela altura. O meu bloqueio naquela altura foi mesmo medo. O medo. Medo. Ouvia. Vou aqui, nega, porque eu não sabia tipo, como montar uma estratégia, como segmentar o público, tipo, como fazer um anúncio. Sim. Eu não sabia. Eu só via, não, assisti o vídeo, não, clica ali, clica ali. Eu disse, não, isso é muita informação para mim, porque eu mesmo, quer dizer, do marketing, eu não sabia mesmo nada. Quando falava do marketing, do tráfego urbano, não sabia nada. E quando os colegas também, quando comentavam, não, uma estratégia assim, assim, eu vejo em certas aulas que nós tínhamos sempre, eu ficava calado, eu só dizia, mas esses aí estavam a falar o quê? Não, estavam a falar o quê? Eu ficava burro, sem palavra, eu não entendia nada. Mas eu dizia nada, não pode. Então, a maior dificuldade que eu encontrei mesmo era mesmo o medo. O medo de tentar fazer, porque depois, finalmente, vim aprender que o prof, quando dizia que não, se queres aprender, tens de falhar. Exato. Tens de falhar mesmo. Então, decidi não. Vou colocar o medo para trás. Porque me dediquei, eu disse, não, vou me dedicar, até o próprio meu medo deve ter medo de mim mesmo. O meu medo, quando me vê, tem de fugir. Então, se dediquei mais, vi mesmo que não, faltava muita coisa, era mesmo fazer e como segmentar um público, como montar uma estratégia, esse foi o meu melhor medo. Porque às vezes sentia, por exemplo, se eu receber um cliente e não sei nada, o que vai acontecer? Que esse é um gestor que não sabe nada. Era mesmo meu medo. Mas, com o tempo, comecei a aplicar, vender perfumes, aplicar campanhas de perfume, já começou a gerar, comecei a vender, então disse, não, isso é possível, então, pode acontecer, eu tenho de superar mesmo o medo que eu tinha dentro de mim. Então, superei isso e vejo as coisas normalmente acontecerem. Boa. Elton, entendeste a pergunta que eu fiz para o Joaquim? Não percebi, não percebi, estava com problema. Sim, falando da parte daquilo que é o tráfego pago em si, claramente que vocês começaram e tiveram essas dificuldades básicas. Em si, tráfego pago em si, qual foi a grande dificuldade que você rompeu, encontrou uma grande dificuldade, tipo, a nível da estrutura do anúncio? O que te bloqueava no princípio, que não conseguias avançar? O que depois das aulas você rompeu isso e foi tipo, olá, prontos, agora já consigo fazer isso facilmente. Quer dizer, foi um despertar, foi uma luz verde para romper daquilo que te bloqueava a nível técnico, né? Chama tráfego pago, segmentação, público, estratégia. O que te fascinou, que te fez, pô, não, eu tinha essa dificuldade, agora rompi com esse aprendizado que aprendemos aqui na comunidade? Eu posso dizer que. Mas era por preguiça, né? Porque normalmente quando eu quero fazer alguma coisa, eu consigo. Mas tem a ver com a questão da plataforma em si, do Meta. Ok. Yeah. Eu tive um colega que ele já fazia tráfego pago, né? Mas acho que agora estou mais claro que ele, mas pronto. Ele já fazia numa plataforma e eu olhava para aquilo, tipo um bicho de 7 cabeças. Ok. Não, vamos embora fazer mesmo um anúncio aí apertar botão promover, anunciar a tua publicação e ali descontava o dinheiro e acabou. Mas quando entramos para a comunidade, começamos a formação, eu vi que não era, na verdade, um bicho de 7 cabeças, era criar a tua conta ali dentro, criar a tua BM e dentro dali era só praticar, né, para você conhecer todas as funcionalidades. Mas o resto foi free, foi É fácil. fácil configurar. Yeah. Apesar de que, né, quando começaram a surgir outras coisas, como criar uma estrutura antes de fazer todo esse processo, que é muito trabalhoso, mas com a prática que tivemos ao longo do tempo, vencemos isso. Mas era mesmo só essa questão da própria plataforma em si, do Meta. Boa. Prontos. Está ultrapassado esse ponto. Vamos falar a nível de estratégia.
o que vocês têm de diferente hoje, né? Passaram esse nível de entender a plataforma. O que vocês têm de diferente hoje? Por exemplo, se eu passo um cliente para vocês agora, nós temos um método lá que é analisar primeiro toda a estrutura do cliente, tal. Quando vos dá um cliente na hora, vocês como profissional da gestão de tráfego pago, qual a primeira análise que vocês fazem desse cliente? De forma bem resumida, cada um vai dizer aqui a análise que fazem número 1 e se já tem clientes que vocês disseram não conseguir trabalhar porque você não está organizado a nível, o que vocês fazem não trabalhar com o cliente? Por exemplo, o que faz você trabalhar com o cliente? O que faz vocês não trabalharem com o cliente como gestor de tráfego pago? Certo. Para mim, eu primeiramente avalio o que ele traz. O que ele traz. Porque antes de começar de poder aplicar o que eu sei, tenho primeiro de verificar se o negócio dele está bem estruturado ou não. E qual tipo de informação que ele me traz. Se quer, o que ele quer, na verdade, o cliente. Primeiramente, eu tenho de ouvir o cliente, o que ele quer. Porque é só aí que eu vou entender qual é a dificuldade do cliente. E não posso logo receber um negócio e aplicar. Porque quando eu aplicar sem ouvir antes do cliente, porque o cliente se for a dizer, a explicar, eu vou lhe ouvir, e onde ele estiver errada, eu vou poder corrigir. Vou dizer, não, aqui não funciona assim, aqui funciona dessa maneira. Então, e aí? Vamos avaliar primeiro o historial. Eu sempre avalio primeiramente a história dele, o que ele vai trazer, e depois analiso os seus conteúdos ou a página, se está bem organizado ou não. Se não está organizado, e quando aplico o que eu sei aplicar, não. Tem de ser assim. Se ele negar, vou dizer que não. Minha irmã, minha senhora, pode dizer. Porque eu não perco noites para vir fazer trabalho que eu acho que não está bom. Porque fazer tráfego não é só porque apenas não é tráfego pago, é ligar o computador, ligar a internet, entrar no gerador de anúncio, aplicar a página e lançar o criativo, lançar a campanha. Não. Eu tenho passado essa informação por vários amigos que eu tenho. Vocês pensam que não, para fazer uma campanha, é só pegar e só criar? Não. Você tem de ler, tem de analisar o perfil, esse conteúdo, o que eu tenho de fazer, quais são os interesses que eu devo encontrar. Então, quando eu acho que não está bom, mano, eu descarto. Se hoje em dia eu não dou aulas no colégio, é devido a isso. Eu sei que eu passei na carteira, sentei, tenho minhas habilidades, eu me conheço. Então, eu não vou aceitar que alguém venha me mandar naquilo que eu sei aplicar. Ele não sabe aplicar. E ele não sabe qual é o processo que se faz isso. E as pessoas, às vezes, que nós nos encontramos, são clientes com pouco conhecimento. Lidar com um cliente tipo que acredita numa coisa ou além de lhe passar aquela informação, é difícil ele, ao invés de cooperar, é muito difícil. Então, quando não dá certo, quando você avalia, a organização está mal da página, a própria cliente também está mal, às vezes, ao receber o seu próprio cliente, quando tentas corrigir, se não está a aceitar, deixa, para que próximas vezes não dizem que não. Aquele gestor de tráfego é malandro, não presta, não sabe fazer nada. Essa informação pode chegar nos demais colegas, pode chegar às vezes ao prof, chegar no Elton. Não, Elton, eu me encontrei com um gestor de tráfego chamado Joaquim. Ah, é meu colega. Ah, telefone. Então, o Elton vai dizer, oh, não, tudo que Joaquim tem aprendido, não tem aplicado. Às vezes não, tem aplicado, mas às vezes vão pensar que não. É por falta de dinheiro que o gestor de tráfego está a aplicar aquilo aí só para ter primeiro aqueles 5 mil com as não. Tem de se conhecer, se posicionar. Quando tu tens um conhecimento numa área, é para tu mostrar que não, eu tenho conhecimento. Então, as minhas regras são essas. Se você não vai obedecer, pode dizer, porque eu também não quero estragar o meu trabalho, nem tão pouco o seu trabalho. Então, boa, top. Elton, vamos lá. O Joaquim está nervoso hoje, hein? Não, tá. Amor. Ele realmente tá a nos surpreender. Tá a nos surpreender. Melhorou muito. Mas não foge daquilo que o Joaquim estava aqui a dizer, né? Nós, como gestor de tráfego pago, precisamos ter uma visão tridimensional, né, para avaliar todas as áreas possíveis do cliente. É isso que eu disse a princípio. Já houve clientes que eu pedi para pagar tudo que estava na página, porque não vendia. Nós só olhamos para um conteúdo, um criativo, como nós chamamos, e falamos, e pá, isso não vende.
Se o cliente entra aqui e encontra isso, não vende, isso não tem qualidade. Então, um dos primeiros passos que nós fizemos como gestor de tráfego pago é fazer uma avaliação se tiver, claro, do modelo de negócio que ela tem, dos criativos que ela tem. Às vezes também chegam com um certo vídeo ou panfleto e querem anunciar isso. Tudo bem, mas você tem que analisar, né, milimetricamente como é que está a comunicação daquilo, porque hoje nós aprendemos que não basta fazer o anúncio, o criativo conta muito. O que vende é o produto ou o serviço. Então, por mais que você faça esse produto ou serviço chegar para milhares de pessoas e quando eles entrarem em contato com esse produto ou serviço e não gostarem da qualidade, não acharem interessante, em vão é o anúncio que você fez. E depois o que, que vai acontecer? A pessoa que pagou o valor vai te acusar você porque não compraram aquilo que você anunciou. Então, uma questão importante, os gestores de tráfego precisam, anteriormente, ter noção, né, de conteúdos, de criativos, e se não tiver bom, claro, eu já ouvi vezes que o prof ligou para mim, olha, tem uma cliente, não, esse conteúdo dela não tá bom, como sabe que eu entendo um bocadinho sobre criativos, de olha, endireita isso, depois eu posso anunciar. Então, essa mentalidade que nós adquirimos também aqui na comunidade, de olhar para esses aspectos importantes. E claro, existem clientes que você também sabe que não vai conseguir te pagar o valor que você cobra. Yeah. Sim, existem. E essas pessoas não precisam, tipo, como valorização, aquilo que o Joaquim acabou de dizer, como valorização, não mendiga. Se acha que ela não pode te pagar, não trabalham junto, porque o que as pessoas hoje ainda têm em mente é que isso é um biscato, mas existem pessoas que vivem disso e existem pessoas que fazem muito dinheiro com marketing digital, gestão de tráfego pago, e uma dessas pessoas é o nosso professor, e nós temos prova disso, porque ele já não faz nada para além disso. Não sei se vende terreno, carro, não sei, mas o dia a dia dele é gestão de tráfego pago. Então temos que valorizar, temos que valorizar. Se o teu preço é esse, claro, existe negociação. Você dá um preço, vai reduzir um bocadinho, aí podes aceitar, mas te oferecer aquilo que ela quer te oferecer, o que ele quer te oferecer, isso é mesmo o tipo de cliente, se vai conseguir pagar ou não, e esses aspectos importantes que eu mencionei anteriormente, que é os criativos. Boa. Prontos. Estamos aqui quase entrando naquela reta em que o impacto do primeiro Kwanzaa na vossa vida. Eu me lembro, eu, por exemplo, quando eu comecei, 3 anos no mercado, já montar isso tudo aqui, o meu primeiro 15 mil foi de uma formação que eu dei às 5 horas. Eu expliquei isso, né? Eu expliquei isso para vocês várias vezes. Foi os primeiros 15 mil kwanzas que eu ganhei de uma formação que eu dei às 5 horas da manhã para uma senhora. Eu dei aquela formação, 5 horas, eu estava rasca. Ela disse, não, esses 15 mil que me deram, vou guardar. Mas eu, na minha cabeça, eu vi aquele 15 mil kwanza, porque eu fiz aquele dinheiro em curto espaço de tempo. E naquela altura, para fazer 15 mil, demorava quase 2, 3 meses, sabe? Porque eu andava, boi, tinha que pesquisar, tinha que fazer muita coisa. E quando comecei a fazer isso, em menos de 1 ou 2 horas, fiz 15 mil. Disse, "Che, como é que eu fiz 15 mil menos de 2 horas? Então, calma aí, se eu estudar isso a fundo, daqui a 2 ou 3 anos, você referência disso, vão me pagar mais do que isso. Então, o meu cérebro já ativou um gatilho de quê? Do sacrifício para estudar mais, para daqui a 2 anos ou 3 anos. E aconteceu perfeitamente assim. Porque ao longo do processo eu tive que me abdicar de algumas coisas para me focar nisso, porque eu vi resultado nisso em pouco tempo. Isso chama-se escala, você consegue crescer rapidamente. Para vocês, como foi o impacto do primeiro Kwanzaa na vossa mão? E quanto é que foi o primeiro dinheiro na vossa mão do tráfego pago? Faturei com o tráfego pago, quanto que foi? E qual foi a vossa reação? Não, eu quero ouvir o Joaquim, eu quero ouvir o Joaquim. Joaquim, vamos lá, vai lá, rápido, tem que ser rápido, Joaquim. O biscoito é um pouco engraçado. É um pouco engraçado. Porque eu não sabia como fazer um orçamento do tráfego.
Mas a pessoa chegava só, não, compro dólar, se eu comprei $10 também, por exemplo, se eu comprava dólar 1.120, eu colocava já um dia 1.700. Então, meus primeiros kwanzas foram 7.000 kwanza. 7.000? O teu primeiro kwanza do tráfico pago no começo foi 7.000 kwanzas. 7.000 kwanza. Erro de precificação, meu Deus. Porque o que acontece? Quando tu não tens conhecimento no que estás a fazer, tu sempre sais a perder e a cliente sai a ganhar. Então, quando tens conhecimento, sempre serás enganado. Tá vendo? Então, aí, por isso que eu disse, não, tem de aprender mais. Então, se o prof faz, se o outro não faz, se o Rafael faz, então aí, por isso que eu disse, não, tem de aprender mais. Então, se o prof faz, se o outro não faz, se o Rafael faz, se o Bandeira faz, eu também tenho de fazer. Então, é por isso que eu disse que hoje eu não aceito nenhum cliente a tentar impor no que eu faço. Ou aplico, dou o que eu tento dizer, se não queres, vai-te embora. Eu vou ficar e vou continuar mais focado. Porque, no final de tudo, o que queremos não é o dinheiro. Não o dinheiro. É nós darmos resultado naquilo que nós estamos a fazer. Exato. O próprio havia dito, não são as campanhas. Quando o cliente quando chega, ele não compra a profissão tráfego pago ou campanhas. Ele não compra campanhas. Mas os clientes vêm até nós é para comprarem os nossos resultados. Exato. Eu não vou vender campanha, não. Eu não vendo campanha. Eu vendo resultados. Meus resultados, então, para gerar resultados é meio sacrifício enorme. Então, comecei a diferença disso, não. Me mentiam mesmo muito. Então, fiquei vivo. Fiquei tão vivo, sei que não. Eu já tenho conhecimento, já sei como lidar com o cliente, com isso. Então, eu não vou sair a perder. Ou ela vai e eu fico, ou aceito as minhas regras. Então, isso ajudou bastante. Meus primeiros kwanzas foram 7.000 kwanzas. Eu vi naquele dia e vi que não, eu tenho dinheiro, não, tráfico dá dinheiro. Mas, com o passar do tempo, já consigo, por exemplo, minimamente, dependendo da zona que eu estou, que o tráfego é mesmo tão baixo, não é assim tão engajado como aí no Luanda, em outras províncias. Então, você fechar um 25.000, quem tem disponível um 30. Então, você fazer coisas assim. Mas eu uso mais o tráfego, não é para clientes. Eu uso mais o tráfego para mim mesmo. Ok, para o teu negócio. Ok, no meu negócio, eu uso mais tráfego. E faturas quanto, mais ou menos, por o teu negócio? Consegues mais ou menos quanto? Olha, me lembro a última vez que fiz, porque de momento não temos produtos disponíveis, mas o último anúncio que eu fiz de tráfego, em menos um dia, estourei a primeira caixa de perfume. Toda a caixa foi. Faturei no momento, tinha faturado em um dia 250.000. 250.000 kwanza num dia? Um dia, aqui em Cabinda, se faturou. Até havia mandado o saldo ao Rafael, também havia mandado um saldo ao professor. Então, mandou saldo. Ok, vou faturar. Também me mandou. Cada vez que eu faturava sempre, até hoje tenho um sistema. Cada vez que eu tenho quando eu consigo fechar um negócio, consigo ter alguma coisa, eu sempre, às vezes, ligo um brother, ligo alguém que é próximo de mim, para ele mandar eu vejo um saldo. Eu creio que não, ele começa a acreditar, não, fizeste o quê? Não, olha, fiz o tráfego e assim. Então, ele começa também a acreditar que não, se isso também faz, eu também consigo fazer. Então, eu quero trazer mais pessoas à comunidade. Eu também quero trazer alunos, pessoas que também aprenderem comigo. Então, essa é a imagem que nós devemos passar. Você, às vezes, é necessário pegar, eu vejo o teu valor, dar a teu brado e dizer que não, isso aqui consegui com aquilo. E ele aí também começa a aprender. Não, se o Joaquim faz, eu também posso fazer. Por exemplo, quando eu publiquei a live de hoje que tiramos, tem um brother me ligar, não, eu também quero ser tipo você, quero que você me dê formação. Mas eu acho que não estou tipo assim no nível de eu me tornar, às vezes, um mentor, às vezes, a passar conhecimento nessa área, porque eu quero mais, atingir mais metas, entender bem aquilo que eu faço. Então, tenho dito, não, o tempo quando chegar, vamos fazer, porque eles conseguem notar a diferença de alguns meses atrás e para cá. Então, conseguem notar, não, o jovem já entende mesmo alguma coisa, não, já sabe. Então, ele mesmo é mau. Eu tenho colegas que dizem, tem um que dizem mesmo que não, Joaquim, Joaquim é mau, aquele no tráfico é fodido. Não, mano, vê, se você saiu de 7.000 kwanza do teu orçamento
para 250 mil kwanza por dia. Isso é uma coisa de louco. Você saiu, ganhava 7 mil kwanza na campanha, e de repente você começou a faturar 250 mil kwanza por dia. Por dia. Venda de produtos por dia, faturavas isso. Certo. Quando eu apliquei eu trabalhava com o público em geral em Cabinda, mas não dava certo. Depois descobri que não, condomínios é onde tem mais pessoas, tipo, tem coisas de boas coisas. Apliquei nos condomínios. Começou a estourar, eu disse, ei, meu segredo. Estratégia! Tem que ter estratégia. Vamos embora, Elton, vai lá. Qual foi o primeiro toque kwanza? Então, isso acontece, professor, isso acontece. E também uma coisa também que eu aprendi aqui, se isso acontece, é da forma como tu acreditas, ou como tu encaras as coisas. Da forma que você acredita. Se você acredita, vai fazer coisas maravilhosas. Se você não acredita, eu quando não acreditava, não sabia nada. Hoje eu consigo dizer na pessoa, olha, eu não sabia nada. Quando eu não me acreditava, não sabia nada, tinha medo de pegar algo para fazer. Mas hoje em dia, eu ligo, faço a infração, já consigo montar alguma estratégia sozinho. No momento eu tinha alguma dificuldade, falava com o Rafael, com Bandeira, com o Elton, e até sempre havia ajudado, mas também digo, não, eu também vou poder aplicar. Então, tenho feito aí alguns testes comigo mesmo, mas eu vendo mais meus produtos do que os clientes, porque os clientes cá não estão mesmo, não tem tipo, eles têm medo, tipo, essa coisa aí não acontece, mas acontece mesmo, mas eles têm medo. Isso que eu tenho a dizer. Bom, Elton, Yeah. qual foram os primeiros kwanzas? Assim, profissionalmente, foi o primeiro cliente que o professor me deu, da gráfica, que pagou 150 mil de uma vez. Já entrou a ganhar 150 pau. Já. Antes de terminar o curso. Antes de terminar o curso, já faturou 150 mil kwanzas. E me doeu pagar aquele dinheiro. Falei, será que eu já sei algumas coisas, vou pagar mesmo esse dinheiro da formação. E depois também, tipo, a minha dama teve uma influência grande nessa cena, porque ela me influenciou. Não, paga. Acho que ela acreditou. E aí eu disse, pá, vou pagar. Calma, vamos Mas entender depois... isso. Tinhas uma objeção grande em querer investir no curso. E depois que você investiu, investiste quanto? Acho que investiste muito pouco, porque você foi, parece, com bônus, ok? Investiste 30 mil kwanza para a formação do curso. Porque você compra o curso, depois de uma semana, 2 semanas, se gerar resultados, se estiver bem engajado, entras para a comunidade. Tem muita gente que comprou o curso, muita gente comprou o curso e tem a formação comigo. Não estão na comunidade, muitas mesmo não deixam entrar. Porque essas pessoas durante 7 dias, 8 dias ou 14 dias não me mostram o resultado. Como não mostram o resultado nem interesse nesses 7 dias, não posso direcionar na comunidade alguém que não mostra resultado nem interesse. Porque acaba por afetar vocês que estão a dar resultado, sabe, né? Basta ser, então, eu tenho muito cuidado com isso. Da forma como eu também sou uma pessoa seletiva em me relacionar com algumas pessoas que não, eu acho que aqui vai só me dar um foco. Também faço com a minha comunidade, eu não adiciono ninguém na comunidade que não consiga estar a gerar resultado nem interesse para não nos atrapalhar o vosso foco, porque a vossa mentalidade já está diferente. Sabe, né? Olha, você investiu 30 mil kwanza por uma formação e antes de terminar a tua formação gaste 150 mil kwanzas. E foi assim, tipo, um balde d'água de motivação, porque você faz, normalmente nós fizemos na fé. Vamos pagar esse valor, tenho fé que isso vai acontecer e com a minha dedicação, pronto, agora. Tem aquelas pessoas que fazem os cursos e depois entram na luta de encontrar o primeiro cliente. Na comunidade nessa comunidade você já encontra cliente, eu já dou cliente na comunidade. Que o prof já nos distribui a cliente. Não, você já te dei cliente, agora vou dar cliente em outra pessoa. Do que? Bandeira, é tua vez, toma, não sei o que. Então, esse processo também, prof, nos ajuda muito a praticar como lidar com os clientes. Exatamente. Porque eu ainda lembro que nós víamos te chatear para perguntar sobre o orçamento, como é que nós temos que cobrar, como é que temos que fazer a divisão. E com o Bandeira, inclusive até quem fez a minha tabela de preço foi o Bandeira.
Bandeira fez a minha tabela de preço e tal, e hoje eu já não converso muito, eu partilho a tabela e o cliente vai gerando. Agora, contabilizando, não consigo contabilizar, mas eu já recebi muitos valores daqui desse trabalho como gestor de tráfego pago, porque quando eu sento com um cliente, eu tenho a certeza que vou convencer esse cliente e vou fazer um bom trabalho. Yeah, e o cliente, todos os clientes todos não, pronto, aqueles que não têm dinheiro para pagar o nosso orçamento, desistem, mas todos aqueles que realmente têm, pagam. Já houve clientes que eu lhe disse, olha, o orçamento para toda essa campanha são 110. Aí, tá bem, dá só tua IBAN. E pronto, pagam. Esse você tem que empenhar mais esforço, porque são pessoas que tiram dinheiro e o dinheiro dói. Então, como um gestor de tráfego, você tem que olhar, tá bom, essa pessoa me pagou esse valor, agora eu tenho que lhe mostrar Resultado. o resultado. E é aí onde o coração fica mais apertado. Tá vendo? Tem aquele processo, me pagou e agora? Agora vai se virar. Yeah. Então, e tem aquele processo que também nós aprendemos aqui, o que não acontece numa gestão de tráfego, se assim posso considerar amadora, que é o processo de acompanhamento. A estratégia que você utilizou durante 24 horas, você vai fazer uma análise de como é que está a acontecer aí os pontos todos, os cliques, como é que tá o número de mensagens, esse processo todo. Aí você pode voltar a segmentar o teu anúncio. Isso não acontece com aqueles que promovem a publicação e colocam aquilo no ar e que aconteça o que Deus quiser. Yeah. Então, Fazem avaliar. tem Yeah. Tem também essa questão aqui. Por isso é que nós às vezes damos esse valor e as pessoas não entendem porque é que nós cobramos um bocadinho mais puxado. Porque a nossa cabeça, desde o momento que o anúncio vai no ar, é um bebê a crescer de uma barriga, fazendo aquele acompanhamento, saber como é que está, se em 24 horas já gerou, se os cliques estão muito altos. Epá, então é esse processo todo. Mas que dá dinheiro dá, é bom. É bom. E dar dinheiro dá. Isso é uma certeza, porque vocês estão aqui porque geraram resultado e estão a fazer mesmo a vossa vida com esse valor. Dá para estabilizar alguma coisa em casa, dá para comprar alguma coisa, né, Elton? Dá. Joaquim já pintou casa, tá em dia, Joaquim não. Joaquim, mano. Joaquim está num bom nicho. Joaquim tá Ele no está num nicho. bom nicho porque em Cabinda praticamente ele é sozinho. Ah, e ele caminha sozinho, sim. Está num bom nicho. É, a mesma formação de gestão de tráfego pago, através de ouvir o professor dizer, aqui os colegas. Então, abriu-me muitas formas de pensar, as formas de ver as coisas. Eu só não procuro só fazer dinheiro no tráfego, não. Eu faço meu tráfego e também, como sou filho do camponês, meus pais são camponeses também, então tem também aplicar outras formas de como ter alguma coisa. Porque dependendo de um sítio ou dependendo de uma coisa onde que o mercado é fraco, mano, tu acabas desistindo. Yeah. Se você não vai desistir é porque tens alguns suportes que passem nisso. Mas conseguimos faturar porque tu, às vezes, consegues se sacrificar que em casa passem fome para você investir em alguma coisa. Nós já temos uma grande oportunidade como gestores de tráfego pago, também já podemos também empreender. Além de nós também vendemos nossos serviços, como patrocinar certas empresas, pessoas que vendem negócios, nós também devemos também ter os nossos próprios negócios. Porque aí é dar a base. Olha, dar resultado a um cliente é bom, é muito bom, mas se dar resultado sozinho é um fato muito amável. Você vê, não, eu sozinho se fiz meu dinheiro, está aqui vender, de fato. Imagina cliente. É aí que dá a vontade
se você querer fazer mais para cliente. E eu já consigo analisar que não. Se eu faço meu cliente vender, eu também tenho de vender. Então, aí que está. Então, vou encontrando ali algumas portas, porque no final do dia, a visão é que conta, a forma de aplicar. Podemos ter conhecimento, mas às vezes a forma de aplicar de cada um é diferente. Então, eu Boa. tento ter dinheiro em todos os aspectos. Tem também uma questão assim, uma questão que me deixou assim maravilhado, é o facto de estarem a te ligar do interior. Conforme as pessoas dizem da província e tem alguém a te ligar, não, olha, ouvi que você faz esses trabalhos e tal. Você não conhece a pessoa não te conhece, não sabe onde você mora e está a te pagar valores para você anunciar o seu negócio, está a depositar confiança em ti, te dá as credenciais da página dela, do Instagram. Tem pessoas até que te dão o próprio Facebook, olha, essa é a minha passe e tal. Entra aqui do Instagram, também entra, tira as informações da página e faz. É gratificante. Por isso, nós temos uma grande responsabilidade como gestores de tráfego pago em gerar resultados que realmente as pessoas precisam. Pronto. Olha, eu fico. Eu não sei como é que vocês se sentem, mas eu agradeço todos os dias pela forma como vocês têm abriram os vossos corações para aprender isso e acreditarem numa visão que é a minha. Acreditaram naquela visão que eu vos disse, não, calma, isso vai funcionar, funciona. Mas acho que o maior crédito que vocês tiveram para acreditar nas minhas palavras foram aquilo que eu gerava. Eu faço isso todos os dias. Então, pá, se você me faz isso todos os dias, como me disse todos os dias, não tem como falhar. Vocês pegaram isso, vocês não pegaram só tráfego pago. A forma de vocês falar tipo, é a minha comunicação. A vossa forma de pensar, a vossa forma de falar. Se vocês falarem com alguém fora que me conhece, vão ver que é exatamente o mesmo mindset. A mentalidade é exatamente a mesma. É uma mentalidade de resiliência, de busca de resultado, positivismo. E alguém que, prontos, tem dificuldade, sim tem, mas vamos resolver, vai dar certo. E uma coisa que é importante, que vocês têm aqui, que eu vejo diferente de outras pessoas, é que vocês não se preocupam muito com o dinheiro. Vocês me falaram que dinheiro é resultado. Vocês tocam muito na palavra resultado. Resultado. Quer dizer, na vossa cabeça, no vosso cérebro, já está lá incluído, já está metido lá dentro, que o resultado é o mais importante para o cliente. Ou seja, para você conseguir ganhar 7 mil kwanzas, aceitar e depois ganhar 25 mil kwanzas, ou ganhar pela primeira vez 150 mil kwanzas, é porque as pessoas viram que vocês são pessoas confiáveis. E são confiáveis porque vocês geram resultado. E não estamos a falar de jovens como vocês que estão há 5 anos. Não. Vocês estão há 1, 2 anos aqui. Eu só tenho mais 1 ano a mais em relação a vocês. Claramente que a minha dinâmica de estudar e praticar isso é um pouco... Eu, x, 10 elevado a x. Mas vocês estão aqui há 6, 8 meses. E conseguem falar com essa propriedade, conseguem buscar conhecimento dessa forma, falar de tráfego pago. Num mercado como Angola, que muita gente desdenha, duvida, e vocês estão aqui a se levantar em uma live que aparece 20, 13, 14 pessoas a ouvirem e a verem, que isso está gravado aqui, mais de 7 mil pessoas vão ver isso depois, e outras pessoas por aí, verem o que vocês falarem, praticarem, e se não acreditarem dessa forma, fica complicado, nós mostramos uma outra forma que as pessoas possam acreditar, que é a busca por resultado. Para aqui já nós terminamos a nossa live. Eu queria saber, da vossa parte, entrar para a nossa comunidade por apenas 30 mil kwanzas foi o maior case de sucesso para vocês? Não percebi. Entrar para a nossa comunidade por apenas 30 mil kwanzas e vocês hoje fazerem o triplo, o dobro, mais do que isso. Hoje, como profissional, o maior case de sucesso foi esse? Foi vocês terem entrado para a nossa comunidade através de 30 mil kwanzas? Não. Eu do meu lado, não. Eu do meu lado vi que é uma oportunidade que me vai abrir portas para várias áreas. Ok, então é sim o case de sucesso. É isso.
Não, é o case de sucesso. Porque você viu disso. Porque você viu a oportunidade de entrar para essa comunidade e crescer mais e vai abrir outra porta para outras áreas e vai se conectar com pessoas. Automaticamente é o teu case de sucesso. Além disso, eu não pago só um curso, professor, eu não pago só um curso. Eu pago vários cursos. Quando eu tenho dinheiro, a coisa que eu faço mais é investir na formação, na minha formação, no conhecimento. Ok. Eu pago muito dinheiro em formação. Já ouvi pagar 40 mil kwanzas. Eu vi que não, 40 mil kwanzas voltou faz tempo. Voltou faz tempo, então. A dinâmica é mesmo aproveitar a vida e aproveitar o que você faz. Então, aqui, quando eu pus o meu dinheiro, eu sabia que esse dinheiro um dia há de voltar, há de se multiplicar. Então, eu notei que não, entrei daqui, é porque certas aulas que nós temos tido live, não é só para o tráfego pago. O professor também aqui na comunidade também ensinamos como tu encaras a vida. Yeah. O professor sempre passa sempre essa visão para todos nós. Então, eu entrei aqui e encontrei vários tipos de formas de como eu devo seguir em frente. Me abriu a mentalidade que eu tenho de estudar mais, tenho de fazer mais cursos, tenho de procurar saber tudo um pouco sobre o marketing, seja de conteúdo, isso tudo aí. Então, é muito bom. Às vezes, pagar uma formação pela primeira vez, dói, né? Às vezes não vou aprender mais. Quando tu se dedicas mesmo, vais aprender alguma coisa e vais fazer ainda mais. Por exemplo, eu via o Elton, o Bandeira, o Rafael, eu sempre dizia, mas Luiz, então como? Já sabe muita coisa. Então, eles também me motivaram muito. Além do professor, o professor já sabia, mas ele no nível que estavam, aqueles que já apresentavam, porque eles falavam sempre nas aulas, mas eu, às vezes, havia momentos que eu não dizia nada. A live começava, eu entrava calado e saía calado. Então, eles começaram também a me motivar, vi que não, se o Rafael sabe fazer isso, o Bandeira sabe fazer isso, o Elton sabe fazer, eu também tenho de fazer. E o que eu tinha que me dar? Eu tenho que me dar mais vontade de querer aprender. E vi que não, se eu só depender de uma coisa, tipo do tráfego, se eu falar do tráfego, não vai dar certo. Então, eu tinha que entrar em outras áreas. Entrei em outras áreas. E uma coisa mesmo que me faz ler muito hoje em dia, investigar, é mesmo o inglês. Eu consegui pagar uma formação de inglês, terminei o primeiro nível, já estou no Upper Beginners, então estou no segundo nível. Então, estou aí. Então, graças a tráfego pago, hoje em dia me faz pegar dinheiro para investir em outros cursos. Não só sobre fazer campanha, sobre ganhar dinheiro, não. O tráfego também te faz pegar dinheiro para você investir em outras formações. Porque é tudo aquilo que você lê que não é garantir resultados ao cliente. E sempre, desculpa-me lá, se você garante resultados ao cliente, o que tu garantes na sua vida? Quais são os seus resultados a ti mesmo, além dos clientes? Essa é a questão que eu faço sempre. Além dos clientes, quais são os meus resultados? Porque o dia, no final de tudo, é um dia também eu surpreender o Elton, surpreender o Bandeira, o Rafael, e o professor dizer que não, Joaquim mesmo não. De fato, estás lá. Então, Joaquim, já me surpreendeste, mano, não se preocupa com isso. Já estás a um nível fora do comum. Não se preocupa com isso. Divirta-se, vai trabalhando, tem que se divertir. Trabalho tem que se divertir, o trabalho tem que ser diversão. Elton, a mesma questão, vamos lá. Fiquei aqui com um problema de som. Sim, mas eu perguntei, vocês me ouviram? Consigo ouvir, mas consigo ouvir muito baixo. Mas eu consigo. Eu perguntei, Consigo. Gastar 30 ou 25 mil kwanza para entrar para uma comunidade e você conseguir dobrar ou triplicar o valor, conseguir fazer 150 mil kwanza no teu primeiro contrato, no primeiro serviço, fazer parte de um ambiente como esse por apenas 30 mil kwanza, foi, ou sem sombra de dúvidas, o teu maior case de sucesso para o mundo digital? Não, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas foi sim. Principalmente dentro daquilo que é uma das minhas paixões, que é o marketing digital. É mais uma coisa vencida, é mais uma case realmente de sucesso. Então, é realmente uma case. Boa. Meninos, eu quero aqui, antes de mais, viso encorajar e dizer que vocês ainda não começaram a fazer o que vocês devem fazer. Ainda não têm o resultado que nós esperamos. Vocês ainda não começaram, estão a começar.
E tudo que vocês estão até agora, é só a ponta do iceberg, porque o vosso começo pode ser a partir de agora. Então, tudo que vocês fizeram depois dessa live tem que ser triplicado, duplicado, multiplicado, tem que ser 10 vezes mais. E eu quero que vocês deixem um conselho para as pessoas que estão a ver essa live, por vossas palavras, né, para nós terminarmos aqui, e quero vos agradecer pelo vosso tempo, claramente, e o rapaz aqui na live também. Uma palavra para aquelas pessoas que vejam o chão de tráfego pago como perca de tempo, que têm medo de investir em formação e treinamento. Eu quero que vocês deixem palavras aqui finais, vinda do vosso coração. O que é que isso mudou para vocês? E o que é que vocês querem passar para as pessoas? O que as pessoas devem fazer para seguirem o mesmo caminho, né? Que vocês que seguiram. Começa com o Elton. Elton, o Joaquim vai querer já ralhar as pessoas aqui. Elton, começa aqui você. Assim, com aquilo que eu aprendi, eu posso dizer que sou muito grato. Sou muito grato e peço que continuas a motivar as pessoas, porque num país com dificuldade ainda, como o nosso, isso acaba sendo uma fonte de renda para muita gente que se calhar está distraída. Eu te conheci em palestras e vou dizer que continuas a fazer palestras porque isso, de certa forma, acaba despertando a mente de certos jovens. O Joaquim te conheceu pela internet, então continua, né, a anunciar, aperta mais a Joyce para mandar mais conteúdos no ar, para mandar mais conteúdos no ar, para alcançar outras pessoas, porque acredito que se não tivesse outras fontes de renda, essa seria aquela que me mantia unicamente. Então, eu tenho até hoje essa outra fonte de renda para além das outras que temos, mas esta é daquelas que eu nunca quero abandonar. Então, e outra coisa também, és um ser de luz, por quê? Porque não ensinas simplesmente aquilo que é o profissional. Já nos falaste de Deus, assim a brincar, nos fala, vocês não gostam de ir na igreja porque vão na igreja e tal. Já nos falaste sobre desenvolvimento pessoal, já nos perguntaste o que é que vocês fazem quando acordam, como é que é o vosso dia a dia e muito mais. Então, todo este leque de conhecimento que você tem é importante para uma sociedade que realmente precisa. Então, naquilo que você sabe fazer, continua a empenhar os seus esforços para nos fazer crescer ainda mais. Boa. Joaquim. Sim, agradeço imenso, professor. Agradeço imenso. Queres dar essa oportunidade para mim. Não só para mim, para outros têm que abraçar. Esse hoje dia, por exemplo, a passar aqui em cabine, meu pai, talvez, creio que meu pai te daria um abraço. Creio que meu pai te daria um abraço. Porque a minha história é muito difícil, mas tem brados que me olham e dizem mesmo que não, esse fui, de fato, luta mesmo bastante. Então, eu descobri isso através dos meios que eu tenho me inserir. E me inserir num meio de gestão de tráfego pago na comunidade do Prof. Tomás, onde tem agregado muito valor. Muito valor. Não só sobre fazer dinheiro, mas estado emocional, espiritual, como aí o a identidade pessoal, isso tudo aí, então tem agregado muito. Agradeço mesmo bastante a Deus e quero que continue a dar mais oportunidade aos jovens. E um conselho que eu deixo aos demais é que investam mesmo em informações. Investam em informações, só aí que tu vai saber quem tu és de verdade. Eu não sabia, aqui alguns meses atrás eu não sabia quem eu sou. Eu sabia que nasceu professor, vão lançar concurso público aí na educação, vou me inscrever, vou concorrer, acabou de dar aula. Mas hoje em dia eu já tenho muito, já consigo, não. Eu não ligo não isso aí, eu tenho mais coisas a fazer. Então, invista em formação. Se tu não quer investir na formação, saibas que está a dar cabo da tua vida. Não estás a ir a lado nenhum. Porque seguir mulheres não adianta. Seguir mulheres não é uma profissão. Se fosse profissão, muitos gastariam diploma, mas não há diploma, não há dinheiro. Só há gasto de energia, há gasto de espiritualidade. Então, tudo isso vai afetando o teu estado emocional. Por exemplo, hoje,
Se me virem pessoalmente, vão ver que não estou sempre gordo. As pessoas dizem que não passo fome. Passo fome, mas só que, graças à comunidade, eu já tenho, quer dizer, que eu sei só que viver cuia. Eu tenho de mostrar viver cuia. Eu não vou estar aqui a me afetar, de pensar coisas que não estão aí. Não, eu sei que quando a conta dá certo, deixa nas mãos de Deus, viver cuia. Então, aproveitem pagar formações onde mesmo que as pessoas aprendem. Onde que além de ser a sua formação, mas conseguem agregar um valor que você consegue ver o mundo de uma forma muito diferente. É como dizia o chefe do escutismo, do escuteiro, aí o Facil, nós chamamos BP, ele dizia deixar o mundo um pouco melhor do que encontraste. Então, é o que estamos a fazer. Encontramos pessoas que encontrou dificuldade de pessoas, então está deixando o mundo, ou Angola, cada vez mais criativo, pessoas a fazerem qualquer tipo de coisa. Então, a vida vai indo, vai indo. Mas quem não quer também pode deixar, talvez que às vezes o meio que está inserido, porque a maiores amizades que eu tenho hoje em dia que agreguem valores de verdade, conheci na internet. As maiores pessoas que agreguem valor na minha vida, os conheci pela internet. Conheci o prof da internet, tenho aí o Décio de Souza, conheci mesmo o Bruninho, é pela internet, mas nós ficamos aqui mesmo aqui em cabine, não agreguei nada. Aí eu falei, não, tem mulher ali, não agreguei nada, eu tenho dito que vocês estão mal, mas eles acham como essa profissão é como uma brincadeira, não é uma brincadeira. Eles julgam para mim, não dizem que não, este não é nada, mas hoje em dia eu faço coisas que eles às vezes pensam mesmo que esse também um bazar. E eu só tenho dito, o dia que vão vir para pedir informação, não vou pedir 30 mil, é 500, 200 mil kwanza. Porque eu perco mesmo noite a me sacrificar. Então, nós devemos nos distanciar de pessoas ou de certos meios onde não transmitem nada, só falam de fofoca, só dizem que não, o Tomás é agarrado, o outro não presta. Então, este tipo de meio influencia para a negatividade. Por isso que hoje em dia eu adoro fazer minhas amizades pela internet. E o próprio aqui me apresentou alguém que estava aqui na live, que é o Arsénio, talvez creio que é o Arsénio Moto. E creio que eu. Então, ficou a dar aí uma formação. Eu disse mesmo, não, vou pagar. Eu paguei já os 10 mil, quanto a esperar, no momento quando começa, para poder segurar. Eu estou ali. Não, Rafael, eu não arranco, talvez é a minha forma de falar. Tá bom, Joaquim. Tá bem, pronto. Turma, quero agradecer por vocês estarem aqui. Uma hora. Claramente que vocês falaram tudo nessa live. Começou, o primeiro dinheiro que ele fez com o tráfego pago foi 7 mil kwanzas. Depois subiu para 250 mil kwanzas diário. O outro, o primeiro valor que ele fez foi 150 mil kwanzas. Já não sabe mais contar quanto é que tem feito. Por isso, o Joaquim também não sabe quanto é que tem, não sabe contar quanto é que tem feito, mas tem feito muito dinheiro. E acredito que tudo isso é o culminar de não só gestão de tráfego pago, mas o mais importante de tudo, entender como é que funciona o jogo do tráfego pago, que é estratégia, é conhecimento técnico, é conhecimento prático da coisa, ir mais a fundo, e entender como é que funciona o mercado e como deves usar aquilo que você tem, que é a ferramenta de anúncio, para achar os melhores clientes e vender os melhores serviços ou produto. E o final de tudo já sabemos, gerar maior resultado. O foco no cliente é a nossa palavra. Nós temos que ter mais foco no cliente. Aliás, nossa mentalidade é foco no cliente. O cliente é o mais importante, porque quando o cliente está a rir, é porque nós estamos felizes, o nosso trabalho está a correr perfeitamente. Elton, obrigado pelo seu tempo. Joaquim, obrigado pelo seu tempo. Nos vemos lá no grupo, porque já estou ouvindo que de barulho no grupo. Estão a lutar, estão a discutir. Mas pronto, estamos juntos. Até já. Valeu! Obrigado, prof. Estamos juntos.